Olá, crianças, como vocês estão? A nossa aula hoje será de matemática e estudaremos sobre medidas de comprimento, medidas de capacidade e medidas de massa. Mas antes de vermos cada uma dessas medidas, teremos agora um momento de leitura de leite. E o texto de hoje é uma poesia. Ouçam com bastante atenção. Sem barra, de José Paulo Paes. Enquanto a formiga carrega a comida para o formigueiro, a cigarra canta e canta o dia inteiro. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantiga. Mas sem a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. Dando continuidade à nossa aula, hoje estudaremos sobre medidas. Em várias situações do nosso dia a dia, nós buscamos formas de determinar, de comparar o tamanho, as medidas dos objetos, de pessoas ou coisas. Por exemplo, para saber qual a altura, comparando quem é mais alto ou mais baixo. Para saber a quantidade de líquido que há em um recipiente. Comparando o peso, para saber quem é mais pesado ou mais leve. Mas também para saber qual o trajeto do caminho que faz de casa para a escola, se ele é longo ou curto, ou seja, para saber a distância entre os lugares. E para várias dessas situações, nós utilizamos alguns instrumentos. Vejam se vocês conhecem algum deles. Veremos agora alguns exemplos sobre as medidas de comprimento. A medida de comprimento mais utilizada é o metro. E aqui nós temos alguns exemplos de instrumentos que podem ser utilizados para medir o comprimento de coisas, objetos, até de pessoas. Então, nós temos a régua, utilizada para medir objetos pequenos. A trena, que é um instrumento utilizado pelos pedreiros e engenheiros. E a fita métrica, que pode ser utilizada pelas costureiras para saber a quantidade de tecido que vai ser utilizado para fazer uma roupa. Com esses instrumentos, nós também podemos saber qual a altura de uma pessoa, medir a altura, o comprimento. Um exemplo da trena, ela pode ser utilizada pelo pedreiro para saber a quantidade de materiais que vão ser necessários para a construção de uma casa. Quantos metros de cerâmica vão ser precisos para colocar em uma parede. E aqui nós temos exemplos de coisas que podem ser compradas no metro, como tecido e canos. Medidas de capacidade. O litro é uma unidade de medida utilizada para informar a capacidade de um recipiente, ou seja, para indicar a quantidade de líquido que ele pode conter. E que tipos de recipiente nós podemos utilizar? Aqui temos alguns exemplos. Copo, caneca, jarra, garrafa de água ou galão de água e também a garrafa de café. Mas o que podemos comprar em litro? Será que o ovo, a cenoura, o pão, o queijo, nós compramos por meio de litros? Não. Então, nós podemos comprar em litros o azeite, o suco, a água, o refrigerante e o leite. Medidas de massa. O quilograma é uma unidade de medida utilizada para sabermos a massa de um produto, uma pessoa ou objeto. E aqui nós temos vários exemplos de balança. A balança é um instrumento utilizado para medir a massa de pessoas, objetos, animais, de alimentos e entre outros. Existem vários tipos de balança. A balança para medir alimentos, tecidos, a balança para medir a massa de pessoas. E o que é que nós podemos comprar
em quilo. Nós podemos comprar frutas e verduras, feijão, arroz, mas também queijo, carne e vários outros exemplos. Agora a hora da atividade. Tenham todos uma boa atividade e até a próxima aula.